Você já viu por aí a notícia de que a inteligência artificial vai roubar o lugar do Google nas pesquisas até 2026? Essa foi a previsão do ex-CEO do Google, Eric Schmidt, que revisitou uma discussão intensa sobre o futuro da tecnologia e que ainda causa polêmica na internet. O desabafo surgiu enquanto ele dava uma palestra na Universidade de Stanford, afirmando que o trabalho remoto atrapalha o avanço da inteligência artificial no Google e em outras empresas que querem alcançar o sucesso. Para ele, essa forma de trabalho desacelera o desenvolvimento tecnológico fundamental para se manter como uma das principais dentro do mercado. Ainda segundo ele, o Google perdeu a liderança para outras empresas do setor pelo fato de focar mais no equilíbrio entre vida pessoal e trabalho dos funcionários, destacando como exemplo a OpenAI e a Anthropic, duas potências do mercado tecnológico. Google decided that work-life balance and going home early and working from home was more important than winning. The fact of the matter is, if you all leave the university and go found a company, you're not going to let people work from home and only come in one day a week. O que ninguém esperava é que, um dia depois das declarações, o executivo se retratasse. E foi o que aconteceu. Em depoimento para o The Wall Street Journal, Eric Schmidt disse que se expressou mal sobre o Google e seu método de trabalho, pedindo desculpas por ser muito direto em sua fala e lamentando o erro. Segundo o jornal, Schmidt solicitou que retirassem o vídeo da declaração das redes, mas o conteúdo, que já não está mais disponível no canal oficial de Stanford, já havia sido replicado por outros usuários. E continua, até hoje, disponível na internet. Mesmo depois da retratação e do pedido de desculpas, ele ainda defende a ideia de que o home office não é uma boa escolha para empresas que querem alcançar o sucesso. Será que ele está errado? A empresa de Sam Altman, OpenAI, na verdade adota a rotina híbrida e seus funcionários vão apenas 3 dias de semana ao escritório presencialmente. O mesmo ocorre lá na Google. Assim como a Anthropic, também citada pelo executivo, pois ela adota o modelo híbrido e permite que os funcionários façam 75% da semana de trabalho em casa. Depois do ocorrido, Sam Altman, o CEO da OpenAI, disse que, embora o modelo híbrido de trabalho tenha se mostrado eficaz para a OpenAI, o trabalho 100% remoto pode sim ser um obstáculo para inovação e colaboração intensa, fatores essenciais para o rápido desenvolvimento de tecnologias em startups e empresas em estágio inicial. Sam Altman sugere que, em empresas que buscam crescer e inovar constantemente, a presença física pode ter um papel crucial na criação de soluções cada vez mais inovadoras. E o Google também se posicionou, reafirmando seu compromisso em manter sua liderança nas buscas e mostrando que não pretende perder espaço no mercado. Será? Olha, realmente motores de busca com IA ainda não existem. E a tecnologia atual não permite a criação de um índice de pesquisa constantemente atualizado por IA, como sites, notícias e redes sociais. Chatbots IA de busca, na verdade, usam o bom e velho Google ou Bing nos bastidores. E a IA generativa ainda não está pronta para o uso em grande escala, podendo ser instável e perigosa. Outro ponto a considerar é o custo, pois manter um buscador com IA é bem mais caro do que os tradicionais. O custo de gerar respostas via IA é bem maior do que o de um buscador convencional. Sam Altman, dono da OpenAI, já revelou que o custo para alcançar a superinteligência pode ultrapassar 300 bilhões de dólares e requer energia significativa. É dentro dessa linha de raciocínio que a evolução constante dos motores de busca não pode ser ignorada. Eles estão sempre se atualizando, buscando integrar tecnologias de IA para melhorar a relevância das pesquisas. Um exemplo disso é a busca do Google, que combina diferentes modos de transporte ou comunicação, permitindo uma operação mais eficiente, permitindo pesquisar usando imagens e sons além do texto. A Brighted divulgou um estudo no final de 2024, mostrando que a diminuição nos resultados com IA da plataforma Google despencou de 84% para 15% entre abril e maio com relação aos 2 meses anteriores.
Essa baixa aconteceu depois que o Google identificou que algumas respostas geradas pela IA estavam incorretas. O Google reconheceu o problema, retirou muitos conteúdos da plataforma e agora está trabalhando para melhorar a ferramenta. O estudo também mostrou que o espaço ocupado pelos resumos criados por IA diminuiu 20% desde o início de abril do ano passado, indicando que a tecnologia está se tornando mais efetiva em dar respostas úteis e relevantes. Os resultados de IA também apareceram mais vezes quando já tinham links de sites externos, com uma resposta base vinda dessas páginas. Nesse caso, houve um aumento de 195% em relação aos outros resultados. Temos que concordar que o avanço da inteligência artificial no Brasil e no mundo está sendo muito rápido. Já existem ferramentas de inteligência artificial como o Computer Terminal, uma interface que permite ao usuário interagir por texto com o sistema operacional ou com outros programas, auxiliando em tarefas básicas do dia a dia até as mais complexas. Ferramentas baseadas em IA estão se tornando mais capazes de oferecer respostas mais contextualizadas e conversacionais. Enquanto o Google é eficaz para buscas de informações na web, soluções de IA podem proporcionar uma interação mais intuitiva e personalizada. Entretanto, cada tecnologia tem suas próprias utilidades e não é necessariamente uma questão de superioridade absoluta. Estudos mostram que o DeepSeek abalou o mercado de inteligências artificiais, popularmente chamados de chatbots. No entanto, esse tipo de tecnologia mais generalista tende a ficar ultrapassada logo, dando lugar para modelos mais especializados. Mas o Google identificou 5 tendências de inteligência artificial que devem transformar os negócios até 2025. A primeira delas é a IA multimodal, que integra diferentes fontes de dados como imagens, vídeos, áudio e texto, permitindo análises mais precisas e personalizadas. Empresas como a Bayer já utilizam essa tecnologia para interpretar exames médicos. Outra tendência são os agentes de IA, que representam a evolução dos chatbots para sistemas mais avançados, capazes de raciocinar, planejar, tomar decisões. Essas soluções já estão sendo aplicadas em plataformas de investimento e atendimento ao cliente. A terceira tendência é a pesquisa assistida, que promete otimizar a busca e a análise de informações complexas, tornando processos mais eficientes em diversas áreas. Já a IA explicável busca oferecer mais transparência nos processos de tomada de decisão dos algoritmos, aumentando a confiança dos usuários ao compreenderem como os modelos chegam a determinadas conclusões. E, por fim, há a IA sustentável, voltada para o desenvolvimento de soluções que minimizem o consumo de recursos e energia, promovendo um impacto ambiental mais positivo. Essas inovações indicam que o mercado está se movendo para um futuro em que a inteligência artificial será cada vez mais especializada, eficiente e alinhada às necessidades específicas que se tornaram um fator crucial na competição entre Estados Unidos e China, especialmente na fabricação de chips e sua aplicação em conflitos. O ex-fundador do Google destaca a importância de investir em educação para formar profissionais nessa área. A disputa tecnológica entre Estados Unidos e a China é acirrada, com ambos os países buscando supremacia em inteligência artificial e fabricação de chips. Essa competição é vital para o futuro econômico. O seu impacto nas guerras modernas é profundo, com exemplos como a utilização de drones e robôs em situações de combate. Isso muda completamente a dinâmica das lutas. Um envolvimento de lideranças e especialistas na criação de tecnologias de guerra mostra a urgência de inovações. A redução de custos e a eficiência são objetivos principais nesse contexto. Por isso é importante que governos, instituições e sociedade civil trabalhem juntos para desenvolver e implementar regulamentações eficazes que assegurem o uso ético da IA, preservando os valores democráticos e a integridade das informações. A possibilidade de criar concorrentes do Google em poucos segundos levanta questões sobre a rapidez da inovação tecnológica. Isso pode alterar drasticamente o mercado digital atual.
As redes sociais, como o TikTok, não estão preparadas para lidar com a desinformação em grande escala. Isso pode resultar em uma crise de confiança nas informações disseminadas online. A desinformação representa uma ameaça significativa à democracia, especialmente com o uso de inteligência artificial em plataformas sociais. A falta de controle sobre o conteúdo gerado pode agravar essa situação. Enquanto essas tecnologias têm transformado diversos aspectos da sociedade moderna, seu uso indevido levanta preocupações sérias sobre até mesmo a integridade dos processos democráticos. Especialistas alertam que tecnologias como deepfakes, que são vídeos, áudios e imagens falsos, feitos totalmente por inteligência artificial, incentivam a propagação de informações falsas, colocando em risco a confiança pública e a integridade das informações. A maioria das pessoas ainda não está preparada para enfrentar esses desafios. Além disso, a disseminação de fake news já está facilitada por algoritmos que priorizam conteúdos sensacionalistas, aumentando divisões sociais e políticas. A Unesco publicou um estudo detalhado sobre o impacto da IA nas democracias, mostrando os desafios e oportunidades que essa tecnologia representa, podendo ser utilizada, por exemplo, para manipular opiniões durante períodos eleitorais, criando conteúdos que influenciam de forma incorreta os eleitores. Em resposta a essas preocupações, o Tribunal Superior Eleitoral já aprovou resoluções que proíbem o uso de deepfakes nas eleições e que ampliam a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia na fiscalização e remoção de conteúdos falsos. O uso irregular das ferramentas pode ser enquadrado como uso indevido dos meios de comunicação, levando à cassação do mandato ou do registro de candidatura. A regulação da IA ainda é um desafio complexo, que requer equilíbrio entre inovação tecnológica e proteção dos direitos fundamentais. Especialistas sugerem que a regulação da IA deve ser baseada em direitos fundamentais, em democracia e governança, para garantir que a tecnologia seja usada com ética e responsabilidade. Um ponto interessante é a crescente teoria de que, em um futuro próximo, as ferramentas de IA poderão substituir programadores, permitindo que usuários comuniquem suas necessidades diretamente para a IA, sem a necessidade de intermediários humanos. Essa tendência já está em desenvolvimento. E, embora ainda não seja totalmente eficaz, há ferramentas emergentes que já permitem que pessoas sem conhecimento técnico criem códigos e aplicativos com bastante facilidade. Isso é possível devido à melhoria na capacidade da IA de entender e interpretar requisitos complexos, além de gerar soluções de forma autônoma. Esse avanço pode tornar a criação de software mais acessível, democratizando o desenvolvimento de aplicativos e sistemas para pessoas comuns e talvez até empresas menores, que antes dependiam de programadores especializados. Porém, ainda existem desafios técnicos e limitações na IA, como a falta de criatividade ou a necessidade de supervisão para garantir que o código gerado seja seguro e eficiente. Portanto, embora a ideia de substituir programadores seja promissora, ela continua em fase de evolução, e o impacto real no mercado de trabalho e nas habilidades exigidas pode ser sentido de forma gradual. O futuro poderá ser um equilíbrio entre a automação e o trabalho humano, com a IA atuando como uma ferramenta poderosa para facilitar e agilizar o processo de desenvolvimento. Após seu comentário ganhar os holofotes, outros executivos do setor de tecnologia, como reportou o site benzinga.com, fazem coro com a fala do ex-CEO da Google em Stanford, a exemplo de Sam Altman, que lidera a OpenAI, e já afirmou que permitir que funcionários trabalhem em regime 100% remoto foi um dos piores erros já cometidos pelo setor. Ao observar o cenário atual, fica claro que a inteligência artificial está moldando não só o futuro das empresas, mas também o mercado de trabalho. A reflexão sobre os impactos do home office, como apontado por Eric Schmidt, e a disputa entre gigantes do setor como o Google e a OpenAI, levanta questões sobre como as empresas precisam se adaptar para se manterem competitivas.
Porém, o que parece certo é que, embora as previsões sobre a substituição do Google ainda sejam incertas, o avanço da IA é irreversível e trará transformações significativas em diversos setores.